Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje vamos nos aprofundar em um dos salmos mais poderosos e amados da Bíblia, o Salmo 90. Esse salmo é uma oração milenar que tem sido uma fonte constante de conforto e proteção para milhões de fiéis ao longo dos séculos. Padre Paulo Ricardo nos ensina que o Salmo 90 e o Newton não é apenas uma oração qualquer, mas uma das armas espirituais mais eficazes que Deus nos deu. Quando recitamos esse salmo com fé verdadeira, estamos nos abrindo para uma experiência transformadora, recebendo proteção divina contra os perigos que não vemos, mas que Deus conhece muito bem. Neste salmo, encontramos promessas poderosas de proteção e abrigo. Ele começa com uma das declarações mais belas e profundas da Escritura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 9:1. Aqui, o salmista nos ensina algo fundamental. A verdadeira proteção não vem apenas de evitar perigos, mas de habitar na presença de Deus, de estar sob a sua sombra, vivendo em sua companhia e confiança diárias. No contexto de nossa vida cotidiana, o Salmo 90 pode ser visto como um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. Quando rezamos este salmo, não estamos apenas pedindo a proteção divina para momentos de crise, mas declarando nossa confiança constante em Deus como nosso refúgio seguro. A proteção que Ele nos oferece não é apenas física, mas espiritual, emocional e até mesmo mental. É uma paz que excede todo entendimento. Como nos lembra a carta de São Paulo aos Filipenses, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra da importância de não tratar a oração do Salmo 90 como uma fórmula mágica ou um amuleto para ser usado apenas em momentos de necessidade. O verdadeiro poder deste salmo se revela quando recitamos com o coração aberto e com fé genuína, reconhecendo que, ao abrirmos nosso coração para Deus, Ele nos guarda não apenas nas situações de emergência, mas em todos os momentos de nossas vidas. Portanto, meus irmãos e irmãs, convido vocês a refletirem sobre como têm se aproximado de Deus através do Salmo 90 Será que apenas o recitam em momentos de medo ou crise? Ou será que têm feito desse salmo uma prática diária, uma declaração constante de fé e confiança em nosso Senhor? Vamos, então, nos preparar para entender mais profundamente os ensinamentos do Papa Paulo Ricardo sobre o Salmo 90 de modo que possamos viver sob a proteção de Deus de maneira plena todos os dias de nossa vida. Meus irmãos e irmãs, quando pensamos no Salmo 90 muitos de nós o associamos imediatamente a momentos de grande aflição ou dificuldade. Afinal, ele é conhecido como o Salmo da proteção. No entanto, Padre Paulo Ricardo nos ensina uma lição profunda que pode mudar completamente a maneira como vemos essa oração poderosa. O erro mais comum ao recitar o Salmo 90 é tratá-lo como uma oração de emergência, algo a ser feito apenas quando estamos em crise, em momentos de medo ou desespero. Esse erro é compreensível. Afinal, quem nunca se sentiu atraído pela promessa de Deus de proteção quando está enfrentando um perigo iminente, quando estamos no meio de um problema, seja ele de saúde, financeira,
ou emocional, buscamos abrigo na oração, e isso é bom. Mas o Papa Paulo Ricardo alerta que essa visão limitada do Salmo 91 nos impede de experimentar sua verdadeira força. A proteção divina não deve ser algo que invocamos apenas quando estamos em uma tempestade, quando usamos o Salmo 91 apenas em momentos de crise. Estamos tratando Deus como um bombeiro celestial, alguém a quem chamamos só quando o fogo está prestes a nos consumir. 2. No entanto, deseja ser nosso refúgio constante, não apenas em momentos de perigo, mas em todas as horas da nossa vida. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina a pedir e dar-se-vos. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando fazemos do Salmo 91 uma prática diária, estamos buscando a presença de Deus constantemente e não apenas quando as dificuldades surgem. Não devemos esperar a tempestade para se abrigar sob a sombra do Onipotente, mas buscar esse refúgio todos os dias, em cada momento, para que possamos viver em paz, mesmo em tempos de calmaria. Padre Paulo Ricardo destaca que o verdadeiro poder do Salmo 91 se revela quando recitamos diariamente como uma declaração de fé constante. Ele nos convida a não esperar pela crise para lembrar das promessas de Deus, mas a renovar a nossa confiança em sua proteção. E cuidado todos os dias. Quando oramos com essa atitude, estamos construindo uma fortaleza espiritual ao nosso redor, que nos protege não apenas dos perigos visíveis, mas também dos ataques sutis e ocultos do inimigo, que muitas vezes nem percebemos. Então, irmãos e irmãs, convido vocês a refletirem como você tem rezado o Salmo 91 apenas quando a dor chega, ou você tem feito dele uma prática diária, um compromisso constante com a proteção de Deus. Deus nos oferece seu abrigo, não só nas crises, mas em todos os momentos da nossa jornada. Vamos, portanto, reavaliar nossa maneira de orar, buscando a sua presença, não apenas quando precisamos, mas todos os dias de nossas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, o poder do Salmo 91 está profundamente relacionado à nossa fé. Padre Paulo Ricardo, em seus ensinamentos, nos lembra que não basta apenas recitar as palavras desse salmo com a boca. O verdadeiro poder que ele contém só se manifesta quando o recitamos com fé absoluta, com a certeza de que cada palavra que declaramos é uma promessa pessoal de Deus para as nossas vidas. Na nossa vida cristã, a fé é fundamental. Em Hebreus 1:1. A Escritura nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Quando recitamos o Salmo 91, estamos fazendo uma declaração de fé, confiando que Deus realmente nos protegerá. Mas, se o fazemos de maneira mecânica, sem verdadeira crença, estamos apenas pronunciando palavras sem acessar o poder transformador que elas possuem. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a oração, quando realizada com fé verdadeira, nos coloca em contato direto com Deus. Quando dizemos, digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 9:1-2. Não estamos apenas repetindo um verso bonito, mas estamos fazendo uma declaração de nossa identidade como filhos e filhas de Deus, protegidos por Ele
Esta é uma afirmação profunda que precisamos internalizar em nossos corações. Deus é nosso refúgio e fortaleza e nele devemos confiar totalmente. A fé verdadeira é aquela que não apenas acredita nas promessas de Deus, mas também age de acordo com elas. Jesus, em Mateus 1:7-20, nos disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, ela irá, nada lhe será impossível. Isso nos mostra que a fé não é uma simples crença em palavras, mas uma confiança ativa nas promessas de Deus. Uma confiança que nos move a viver de maneira diferente, mesmo diante das dificuldades. No contexto do Salmo 91, isso significa acreditar que estamos verdadeiramente seguros sob a proteção de Deus, que Ele nos guarda não apenas das ameaças físicas, mas também das espirituais, emocionais e psicológicas. Quando oramos com fé, acreditando sinceramente que Deus nos protege de tudo que é maléfico, o poder de sua proteção se torna realidade em nossas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, pergunto a vocês: quando recitam o Salmo 91, estão apenas repetindo palavras ou realmente acreditam nas promessas que ele contém? A fé é a chave para desbloquear o poder do Salmo 91. Quando oramos com fé, abrimos as portas do céu para que a proteção de Deus se manifeste plenamente em nossas vidas. Vamos, então, fazer dessa oração um ato de fé, uma entrega verdadeira e total ao Senhor, confiando plenamente que Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso protetor eterno. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, ao rezarmos o Salmo 91, o fazemos de maneira apressada, sem parar para refletir sobre o verdadeiro significado de cada palavra. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, para experimentarmos todo o poder deste salmo, precisamos rezá-lo com calma. Meditação e reflexão. O Salmo 91 Newtonão é apenas um conjunto de palavras que recitamos rapidamente. É uma oração cheia de promessas profundas, quando refletidas, se tornam uma fonte inesgotável de graça e proteção. Quando recitamos as palavras: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Estamos fazendo mais do que apenas dizer algo bonito. Precisamos parar e meditar sobre o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual profunda. Quando buscamos refúgio em Deus, estamos escolhendo viver sob sua proteção constante. Não apenas em momentos de crise, mas em todos os momentos de nossas vidas. Padre Paulo Ricardo destaca que a oração deve ser vivenciada de forma consciente. Quando dizemos que à sombra do Onipotente descansaremos, precisamos imaginar a imagem de Deus como nosso protetor, nos envolvendo com seu manto de paz e segurança. Quando meditamos sobre essas palavras, nossa alma se acalma e nosso espírito se fortalece, pois nos lembramos de que, mesmo em tempos de adversidade, Deus está conosco, nos amparando. Em Mateus 6:7-8, Jesus nos orienta orando: não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por seu muito falar serão ouvidos.
Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que lhe o peçais. Esse versículo nos lembra que a oração não é uma repetição mecânica, mas uma conversa sincera com Deus. O Salmo 91, quando rezado com atenção e reflexão, se torna um verdadeiro diálogo com o Senhor, onde não apenas pedimos sua proteção, mas também afirmamos nossa confiança nele. Cada versículo do Salmo 91 contém uma promessa de proteção que deve ser compreendida e aplicada à nossa vida. Por exemplo, quando dizemos certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Salmo 9, 1-3. Precisamos parar e pensar sobre quais laços o inimigo tem tentado colocar em nossas vidas. Podemos refletir sobre os desafios espirituais, emocionais ou físicos que enfrentamos e pedir a Deus que nos liberte de todas essas armadilhas. Portanto, meus irmãos e irmãs, a oração do Salmo 91 deve ser vivida de forma profunda, com reflexão e meditação. Não se trata de simplesmente passar pelos versículos rapidamente, mas de permitir que cada promessa se enraize em nossos corações. Quando rezamos assim, estamos realmente permitindo que a proteção divina se torne uma realidade em nossas vidas. Vamos, então, praticar uma oração mais consciente, permitindo que cada palavra do Salmo 91 penetre em nossos corações e transforme nossas vidas, que possamos viver sob a sombra do Onipotente, confiando em sua proteção e encontrando paz em sua presença. Meus queridos irmãos e irmãs, um dos maiores dons que podemos pedir a Deus é a proteção não apenas para nós mesmos, mas também para a nossa família. O Salmo 91 nos ensina uma lição poderosa sobre como a proteção divina se estende aos nossos entes queridos quando oramos com fé e confiança. Padre Paulo Ricardo, em seus ensinamentos, nos recorda que o poder deste salmo não está apenas em nossa proteção individual, mas também na proteção daqueles que amamos. Quando rezamos o Salmo 91, não devemos limitar as promessas de Deus a nós mesmos. O próprio Salmo fala de um escudo que nos envolve um lugar de refúgio, onde encontramos segurança. No entanto, é importante lembrar que essa proteção não se aplica apenas a nós, mas também aos nossos filhos, cônjuges, pais e amigos queridos. Deuteronômio 7:9, a Escritura diz: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esta promessa nos ensina que as bênçãos de Deus não se limitam a uma única geração, mas se estendem àqueles que são fiéis, inclusive os nossos filhos e netos. Padre Paulo Ricardo enfatiza que, ao orarmos o Salmo 91, devemos incluir nossos familiares nas nossas intenções. Quando dizemos: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 9:1-10, podemos e devemos mentalmente incluir nossos entes queridos. Essa é uma maneira legítima e poderosa de aplicar o princípio bíblico de que as bênçãos de Deus se estendem às famílias dos justos. Quando oramos dessa forma, estamos criando uma barreira espiritual que envolve não só a nossa vida, mas a vida daqueles que amamos. Lembremos que a proteção divina não se limita ao momento da oração, mas também se manifesta no nosso
dia a dia, quando oramos por nossos filhos, cônjuges e amigos, estamos colocando-os sob a guarda do Senhor, protegendo-os das dificuldades e desafios que possam surgir. Muitas vezes não percebemos os perigos que Deus impede de chegar até nós. Isso acontece porque Ele está constantemente nos guardando, muitas vezes de forma invisível aos nossos olhos. A oração do Salmo 91, quando feita com essa consciência familiar, fortalece os laços espirituais dentro de nossas casas. Ela cria uma atmosfera de confiança e segurança em Deus e nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Somos família, somos mais fortes quando nos apoiamos na oração e buscamos a proteção divina juntos. Portanto, irmãos e irmãs, convido vocês a refletirem sobre como têm orado pela proteção de sua família. Ao recitar o Salmo 91, lembrem-se de estender suas intenções aos seus entes queridos, sabendo que a promessa de Deus de nos proteger também se aplica a eles, que a proteção de Deus envolva cada membro de sua família e que vocês experimentem juntos a paz e a segurança que vem de habitar na sua presença. Meus queridos irmãos e irmãs, ao meditarmos sobre o Salmo 91, é essencial que lembremos de um aspecto fundamental da nossa vida espiritual, a gratidão. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a gratidão não é apenas uma atitude de reconhecimento, mas uma chave espiritual que abre as portas para a abundância das bênçãos de Deus em nossa vida. Quando recitamos o Salmo 91, devemos fazer isso com um coração grato, reconhecendo as inúmeras vezes em que Deus já nos protegeu, muitas vezes sem que percebêssemos. O salmista nos fala sobre a proteção que Deus nos oferece, livrando-nos dos perigos visíveis e invisíveis, quando dizemos, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Salmo 9, 1, 3. Precisamos lembrar que essas palavras são mais do que uma simples promessa de segurança. Elas são um convite para olhar para o passado e reconhecer todas as vezes em que Deus nos livrou de situações difíceis, de perigos que nem imaginávamos, de acidentes que poderiam ter acontecido, mas que Deus, em sua misericórdia, nos poupou. Padre Paulo Ricardo destaca que muitos de nós, ao orar, focamos muito no que precisamos pedir e pouco no que já recebemos. Essa falta de reconhecimento pode nos impedir de acessar ainda mais bênçãos e proteção. A gratidão, segundo o ensinamento bíblico, é uma forma de honrar Deus por tudo o que Ele já fez por nós. Em 1 Tessalonicenses 5, 1, 8. A palavra de Deus nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, quando somos gratos, não apenas por aquilo que vemos, mas também por aquilo que não vemos, estamos nos alinhando com a vontade de Deus. Além disso, a gratidão tem um poder transformador. Quando nos concentramos no que já recebemos de Deus e agradecemos por isso, nosso coração se abre para receber mais. A gratidão fortalece nossa fé e confiança nas promessas de Deus, pois reconhecemos que Ele é fiel e justo, sempre cumprindo o que promete. Ao rezarmos o Salmo 91, antes de pedir por proteção, devemos fazer uma pausa para agradecer a Deus pelas vezes em que Ele nos guardou, sem que soubéssemos, pelas bênçãos que Ele já derramou sobre nossas vidas e pelas oportunidades que nos deu de estar em Sua presença. A gratidão
nos ajuda a enxergar a proteção de Deus de maneira mais clara ao olharmos para o passado. Vemos quantos perigos Ele já nos livrou, fortalecendo nossa fé no presente. Portanto, irmãos e irmãs, antes de recitar o Salmo 91, tirem um momento para refletir e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por vocês. Cultivem uma atitude de gratidão diária e verão como isso abrirá caminho para que mais bênçãos e proteção fluam em suas vidas. Quando oramos com gratidão, nossa relação com Deus se torna mais profunda e sua paz se derrama ainda mais sobre nós. Meus queridos irmãos e irmãs, ao nos aprofundarmos ainda mais no Salmo 91, é essencial entendermos o papel fundamental que ele desempenha em nossa aliança com Deus. Padre Paulo Ricardo nos ensina que o Salmo 90 e um Newtonão é apenas uma oração de proteção, mas uma declaração de fé e compromisso com Deus, uma renovação constante da nossa aliança com o Senhor. Ao recitar-lo, estamos afirmando que confiamos plenamente em Sua promessa de nos proteger e que buscamos viver sob Sua direção e cuidado, não apenas em momentos de crise, mas todos os dias de nossas vidas. A aliança que Deus fez conosco, através de seu Filho Jesus Cristo, é uma aliança eterna, baseada no amor incondicional e na fidelidade divina. O Salmo 91, ao nos lembrar de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, Salmo 9:1, nos convoca a viver de forma constante em Sua presença, em uma relação de confiança mútua. Não se trata apenas de pedir a proteção de Deus, mas de nos entregarmos totalmente à Sua vontade, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza e que em Sua presença encontramos verdadeira segurança. Padre Paulo Ricardo destaca que a verdadeira proteção de Deus não é apenas física, mas espiritual. Quando oramos o Salmo 91, estamos renovando nosso compromisso de viver de acordo com os princípios da Sua palavra, buscando Sua direção em todos os aspectos da nossa vida, a promessa de proteção de Deus, conforme o Salmo, não é algo que se limita a momentos de aflição, mas é uma realidade que deve permear toda a nossa existência. Deus quer ser o nosso refúgio diário, não apenas quando estamos em perigo, mas em cada passo que damos, em cada decisão que tomamos. Em 1 João 4:6, a palavra de Deus nos diz: nós sabemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Essa confiança no amor de Deus é a base da nossa aliança com Ele. Ao recitar o Salmo 91, estamos afirmando nossa fé nesse amor que nos protege, nos guarda e nos conduz. O Senhor não apenas promete proteção contra os perigos visíveis, mas nos protege também das forças espirituais que tentam nos desviar do seu caminho. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao recitar o Salmo 91, lembrem-se de que não se trata apenas de uma oração de proteção, mas de uma renovação da nossa aliança com Deus. Estamos afirmando nossa confiança em Suas promessas e nos comprometendo a viver de acordo com Sua vontade. Que cada palavra deste salmo seja um lembrete do Seu amor eterno por nós e da nossa responsabilidade de viver como Seus filhos, confiantes em Sua proteção e em Suas bênçãos. Meus queridos irmãos e irmãs, um erro comum ao rezar o Salmo 91 e até mesmo outras orações
é recitá-las sem verdadeira convicção no coração. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, para que a oração seja eficaz, é preciso mais do que apenas palavras. Devemos orar com o coração pleno de fé e convicção, acreditando sinceramente nas promessas que estamos declarando. Quando recitamos o Salmo 91 e dizemos: digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 9, 1, 2. Precisamos refletir sobre o peso dessas palavras. Não é suficiente apenas dizer: Ele é o meu refúgio, sem realmente acreditar que Deus é nosso refúgio. A oração não pode ser uma fórmula mágica que repetimos automaticamente, sem que ela toque profundamente o nosso ser. Ao contrário, ela deve ser uma expressão sincera de nossa fé. É Mateus 2:1-2. Jesus nos ensina: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, receberás. Isso nos revela que a oração não é apenas um pedido de favores, mas uma confiança absoluta de que Deus ouve nossas palavras e age de acordo com sua vontade. Quando oramos sem verdadeira fé, estamos tratando Deus como se Ele fosse uma simples entidade à nossa disposição, não reconhecendo que Ele é o Senhor soberano, digno de nossa total confiança. Padre Paulo Ricardo enfatiza que a oração deve ser pessoal e íntima. Quando recitamos o Salmo 91, estamos fazendo uma declaração pessoal diante de Deus. Não se trata apenas de recitar versículos, mas de acreditar firmemente nas promessas contidas nesses versículos, sabendo que Deus está conosco, que Ele nos protege e nos guarda em todos os momentos. A oração deve vir do coração como um ato de fé genuína, onde a cada palavra afirmamos nossa confiança em Deus e sua capacidade de nos proteger. Quando oramos sem essa convicção, o poder de nossa oração é limitado. A verdadeira força do Salmo 91 se manifesta quando recitamos com um coração aberto, acreditando firmemente que Deus é, de fato, o nosso refúgio e fortaleza e que Ele tem o controle sobre todas as situações de nossas vidas. A oração é uma expressão de nossa fé. E quando essa fé é sincera, ela tem o poder de mover montanhas. Portanto, irmãos e irmãs, ao recitar o Salmo 91, lembrem-se de que não basta apenas pronunciar as palavras, precisamos orar com convicção, acreditando de todo o coração nas promessas de Deus. A fé é o que dá poder à nossa oração e nos conecta de maneira profunda com o Senhor. Que, ao recitar cada versículo, possamos sentir no coração a certeza de que Deus nos guarda, nos protege e nos ama com um amor incondicional. Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que avançamos na reflexão sobre o Salmo 91, é importante entender que essa oração não deve ser rezada apenas com fé, mas também com convicção e autoridade espiritual. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, quando recitamos este salmo, não estamos simplesmente pedindo proteção. Estamos, na verdade, declarando nossa posição em Cristo como filhos e filhas de Deus, com a autoridade espiritual que Ele nos deu. Em Lucas 1:0-1:9, Jesus nos afirma: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Quando recitamos o Salmo 91, estamos exercendo essa autoridade espiritual. Não é apenas uma oração de proteção, mas uma declaração de vitória sobre os ataques do inimigo, quando dizemos 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 9:1-7. Estamos afirmando nossa posição de segurança em Deus. Uma posição onde o mal não pode nos alcançar. Padre Paulo Ricardo nos lembra que o Salmo 91 é uma oração de afirmação. Ao pronunciarmos suas palavras, estamos tomando uma posição firme em Cristo, reconhecendo o poder de Deus sobre nossas vidas e declarando que nenhum mal terá domínio sobre nós. Essa autoridade espiritual vem do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé no seu poder e da nossa confiança em suas promessas, quando oramos com convicção, com a certeza de que Deus está nos ouvindo e nos guardando. Estamos ativando a proteção divina de forma poderosa. Em Efésios 6:0-11, Paulo nos ensina: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando recitamos o Salmo 91, estamos nos revestindo com essa armadura espiritual. Estamos nos colocando sob a proteção de Deus, declarando que Ele é a nossa fortaleza e que, em sua força, seremos vitoriosos sobre qualquer desafio. Recitar o Salmo 91 com autoridade não significa apenas falar palavras, mas acreditar nelas com todo o nosso ser. Ao fazermos isso, estamos declarando que somos filhos de Deus, que estamos sob sua guarda e que Ele é fiel em cumprir suas promessas. A verdadeira força dessa oração está na confiança de que Deus é maior que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Ele nos fortaleza e, por isso, podemos declarar com toda convicção: nada nos atingirá, pois estamos protegidos pela sua mão poderosa. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao recitar o Salmo 91, lembrem-se de fazer isso com convicção e autoridade espiritual. Não se trata apenas de palavras ditas no momento de necessidade, mas de um compromisso diário com a nossa fé e com o poder de Deus em nossas vidas. Quando oramos assim, estamos firmando nossa posição em Cristo e reivindicando as promessas de proteção que Ele nos deu. Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que nos aprofundamos no Salmo 91, é fundamental entender que o verdadeiro poder dessa oração não está apenas na sua recitação esporádica, mas na prática diária. Padre Paulo Ricardo nos ensina que o Salmo 91 deve se tornar parte da nossa rotina diária, uma oração constante que renovamos todos os dias como uma afirmação de fé e confiança em Deus. Eman Tessalonicenses 5:17. A palavra de Deus nos exorta a orar sem cessar. Isso significa que a oração não deve ser um ato isolado, mas uma prática contínua em nossa vida espiritual. Quando fazemos do Salmo 91 uma oração diária, estamos não apenas buscando proteção, mas também cultivando um relacionamento profundo e constante com Deus. Estamos todos os dias nos colocando sob sua guarda, renovando nossa confiança em sua fidelidade e lembrando-nos de que Ele é nossa fortaleza, nosso refúgio seguro. Padre Paulo Ricardo destaca que muitos de nós só recorremos ao Salmo 91 em momentos de crise, tratando como um remédio de emergência. Contudo, a verdadeira proteção divina se revela quando fazemos dessa oração uma prática diária, um compromisso constante
com a presença de Deus em nossas vidas. Não devemos esperar pelo perigo para buscar a proteção de Deus. Precisamos convidá-lo a estar conosco todos os dias, reconhecendo sua autoridade e poder sobre todas as situações que enfrentamos. O Salmo 91 é uma oração de confiança. Quando a recitamos diariamente, estamos declarando que Deus é nosso refúgio, não apenas nos momentos de aflição, mas em todos os momentos da nossa vida. A oração diária nos fortalece espiritualmente, nos mantém em sintonia com o Senhor e nos ajuda a viver sob a sua proteção constante. Não se trata de simplesmente repetir as palavras mecanicamente, mas de viver em comunhão com Deus, confiando plenamente em suas promessas de proteção. E cuidado, além disso, a oração diária também tem um efeito transformador em nosso coração. Quando oramos todos os dias, estamos abrindo espaço para que a paz de Deus preencha nossa mente e nosso espírito. Em Filipenses 4, 6-7, encontramos a promessa: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que vem da oração diária nos fortalece para enfrentar os desafios da vida com confiança e serenidade. Portanto, irmãos e irmãs, convido vocês a fazer do Salmo 90 uma parte essencial da sua vida diária. Não espere pelos momentos difíceis para rezá-lo, mas faça dele uma prática diária, uma afirmação constante da sua fé em Deus. Ao recitar o Salmo 91 todos os dias, você estará renovando sua confiança na proteção divina e se fortalecendo espiritualmente, sabendo que em qualquer situação você está sob a sombra do Onipotente. Meus queridos irmãos e irmãs, ao recitar o Salmo 90 um erro comum é não aplicar suas promessas diretamente às nossas vidas, não personalizando cada palavra como algo que Deus falou diretamente para nós. Padre Paulo Ricardo nos ensina que para que o Salmo 91 se torne verdadeiramente eficaz em nossas vidas, precisamos internalizar cada promessa e aplicar lá as nossas circunstâncias atuais, acreditando que essas palavras de proteção são destinadas a nós de forma pessoal e única. Quando lemos o Salmo 91, vemos inúmeras promessas de proteção, livramento e bênção. No entanto, muitos de nós, ao recitá-lo, apenas repetimos as palavras sem refletir profundamente sobre como elas se aplicam à nossa vida. Por exemplo, ao dizermos: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:10. Devemos parar e perguntar: o que isso significa para mim agora? Como Deus está me protegendo neste momento específico da minha vida? Padre Paulo Ricardo enfatiza que as promessas de Deus não são palavras vagas ou genéricas, elas são específicas e pessoais. Quando oramos o Salmo 91, devemos visualizar a proteção de Deus em nossa vida. Se estamos passando por uma doença, devemos meditar no versículo que promete cura e livramento. Se estamos enfrentando dificuldades financeiras ou familiares, devemos nos concentrar nas promessas de que Deus nos guardará de todo mal
e nos dará o que precisamos. Ao fazer isso, nossa oração se torna mais profunda e mais eficaz, porque estamos aplicando diretamente a palavra de Deus à nossa realidade. Em 1 João 5, 1, 4 até 15, a Escritura nos ensina: esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já temos as petições que lhe fizemos. Quando oramos com a convicção de que as promessas de Deus se aplicam diretamente às nossas vidas, nossa fé se fortalece e a resposta divina se torna mais evidente. Além disso, personalizar as promessas de Deus também nos ajuda a fortalecer nossa identidade como filhos de Deus. Quando dizemos, eu habito no esconderijo do Altíssimo, ou Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, Salmo 9, 1, 2, estamos não apenas recitando palavras, mas declarando quem somos em Cristo. Estamos afirmando nossa posição espiritual, sabendo que Deus é o nosso protetor e que, sob sua sombra, não há perigo que nos atinja. Portanto, irmãos e irmãs, ao recitar o Salmo 91, não deixem as palavras passarem sem aplicar as promessas de Deus à sua vida. Pessoal, lembrem-se de que Ele fala diretamente ao seu coração e quer que você experimente as bênçãos e a proteção que Ele prometeu. Personalize cada versículo, acreditando que essas promessas são para você, aqui e agora, e você verá como sua fé será fortalecida e sua vida protegida. Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que buscamos a proteção divina para nós mesmos através do Salmo 91, é importante lembrar que essa oração não se limita a nós individualmente, mas pode e deve se estender para aqueles que amamos. Padre Paulo Ricardo nos ensina uma prática poderosa chamada oração em camadas, que consiste em rezar o Salmo 91 não apenas por nossa própria proteção, mas também pela proteção de nossa família, amigos e comunidade. Quando oramos, é fundamental que pensemos em cada área da nossa vida. Primeiro, devemos nos colocar sob a proteção de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Mas, à medida que crescemos espiritualmente, sentimos a necessidade de estender essa proteção divina a todos ao nosso redor, especialmente aqueles que mais amamos. A oração em camadas envolve recitar o Salmo 91, começando por nós mesmos, depois estendendo essa oração para nossa família, nossos filhos, cônjuges, finalmente para nossa comunidade e até mesmo para nossa nação. Padre Paulo Ricardo enfatiza que, ao fazer isso, não estamos apenas pedindo a proteção de Deus para nossos entes queridos, mas também criando um escudo espiritual ao redor deles, uma fortaleza que os envolve na graça e no cuidado divino. Em Deuteronômio 6:9, a palavra de Deus nos diz, saberás, que o Senhor, toi Deus, Ele Deus, o Deus Filho, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quando oramos o Salmo 91 em nome de nossa família, estamos invocando essa promessa de Deus, acreditando que sua misericórdia e proteção se estendem aos nossos filhos, netos e todas as gerações futuras. Além disso, ao orarmos por nossa comunidade, estamos fortalecendo
os laços espirituais que nos unem como corpo de Cristo. A oração pelo outro, pela nossa comunidade de fé, também nos ajuda a crescer na caridade e no amor cristão, lembrando-nos de que somos todos responsáveis uns pelos outros. O Salmo 91 nos ensina que Deus deseja proteger não apenas a nossa vida individual, mas também as pessoas ao nosso redor. Ao estender essa oração para a nossa comunidade, estamos proclamando que desejamos que todos experimentem a segurança e a paz que vem de viver sob a sombra do Onipotente. Padre Paulo Ricardo também nos lembra da importância de orar por nossa nação, especialmente em tempos de dificuldade ou crise. O Salmo 91 pode ser uma oração poderosa, não só para nossa proteção pessoal, mas também para a proteção de todos aqueles que vivem sob as bênçãos de Deus. Ao orarmos assim, estamos declarando que a proteção divina deve envolver nossa pátria, nossas cidades, nossos bairros. Portanto, irmãos e irmãs, convido vocês a aplicar a prática da oração em camadas na sua vida de oração. Ao recitar o Salmo 91, lembrem-se de incluir aqueles que fazem parte do seu coração, sua família, seus amigos, sua comunidade e até mesmo sua nação. Quando fazemos isso, estamos não apenas buscando proteção para nós mesmos, mas também nos tornando intercessores pela proteção de todos ao nosso redor, criando um muro de defesa espiritual que abrange todos os que amamos. Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que continuamos a meditar sobre o Salmo 91, é importante lembrar que ele não é apenas uma oração de proteção passiva, mas também uma poderosa declaração de guerra espiritual contra os ataques do inimigo. Padre Paulo Ricardo nos ensina que o Salmo 91 deve ser visto como uma ferramenta de defesa, mas também de combate, um meio de resistir às forças espirituais que tentam nos desviar do caminho de Deus. Efésios 6:1-2. A palavra de Deus nos alerta, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem nos lembra que, embora possamos enfrentar dificuldades e desafios em nossas vidas físicas, o verdadeiro combate espiritual acontece no mundo invisível e é contra essas forças que precisamos nos proteger. O Salmo 91 é uma oração que fortalece nossa defesa contra as forças do mal. Quando dizemos, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Salmo 9:1-3, estamos declarando nossa proteção contra as armadilhas do inimigo, aquelas tentações e mentiras que ele tenta colocar em nosso caminho. Cada promessa do Salmo 91 é uma afirmação de que em Cristo temos o poder de resistir ao mal e vencer os ataques espirituais. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, quando oramos o Salmo 91, estamos tomando uma posição firme contra as forças do mal. Não se trata apenas de pedir a proteção de Deus, mas de resistir ao inimigo com a confiança de que somos mais que vencedores em Cristo. Em Romanos 8:3-7, a Escritura nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando recitamos o Salmo 91 com essa mentalidade de vitória, estamos não apenas buscando refúgio em Deus, mas também afirmando nossa autoridade espiritual em Cristo. O Salmo 91 nos dá uma visão clara da nossa posição em Cristo. Estamos
sob sua proteção e nenhum mal pode nos atingir sem a permissão de Deus. Isso nos dá uma confiança imensa, pois sabemos que não estamos sozinhos na batalha espiritual. Deus está conosco e sua proteção nos envolve de tal maneira que nenhuma força do mal pode nos fazer mal. Quando oramos com essa consciência, estamos exercendo a autoridade que Cristo nos deu para resistir ao inimigo e a todas as suas tentações. Portanto, irmãos e irmãs, convido vocês a verem o Salmo 90 e um Newton não, apenas como uma oração de proteção, mas também como uma oração de guerra espiritual. Quando oramos, estamos tomando uma posição firme contra as forças do mal, resistindo ao inimigo e declarando que a proteção de Deus nos envolve em todos os momentos. Que o Salmo 90 seja um lembrete diário de nossa autoridade em Cristo e de nossa capacidade de resistir ao mal com confiança, sabendo que estamos protegidos pela mão poderosa de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que nos aprofundamos mais na oração do Salmo 91, é fundamental entendermos que esta oração não é apenas uma petição por proteção, mas também uma poderosa declaração de vitória em Cristo. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao recitarmos o Salmo 91, estamos afirmando com confiança e autoridade que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, em Romanos 8:3-7. A palavra de Deus nos revela: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Salmo 91 é uma oração que nos lembra dessa verdade poderosa. Não estamos lutando uma batalha contra as forças espirituais sozinhos, mas estamos em Cristo e Ele já conquistou a vitória por nós. Quando dizemos 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, Salmo 9:7, estamos declarando nossa vitória sobre as dificuldades e os ataques do inimigo, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Padre Paulo Ricardo destaca que, muitas vezes, ao rezarmos, nos concentramos nas dificuldades e nos desafios que enfrentamos. No entanto, o Salmo 91 nos convida a olhar para além das circunstâncias temporárias e a declarar nossa posição vitoriosa em Cristo. Em vez de temer os perigos que podem surgir, precisamos afirmar nossa confiança em Deus e em sua capacidade de nos proteger. Cada versículo desse salmo é uma afirmação de que estamos sob a sua proteção e essa proteção nos dá vitória sobre qualquer adversidade. A vitória não significa que não enfrentaremos lutas, mas sim que, mesmo no meio das lutas, sabemos que Deus está conosco. Ele é a nossa fortaleza e refúgio. E não importa o que aconteça ao nosso redor, em Cristo já somos mais do que vencedores. O Salmo 91 nos ensina a olhar para Deus, nossa fortaleza, e não para as dificuldades que enfrentamos. Quando oramos com essa mentalidade, estamos não apenas buscando proteção, mas também declarando que a vitória já foi conquistada. Em João 5:4, a palavra de Deus nos afirma: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que professamos ao recitar o Salmo 90 e nos conecta com essa vitória espiritual. Não importa o que esteja acontecendo no mundo ao nosso redor, nossa fé em Cristo nos dá a força para superar todas as tribulações, pois sabemos que Ele já venceu o mal e a morte.
Portanto, irmãos e irmãs, ao recitar o Salmo 91, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir proteção, mas de declarar nossa vitória em Cristo. Quando dizemos essas palavras com fé, estamos afirmando nossa posição vitoriosa em Deus, sabendo que, com Ele, nenhuma arma formada contra nós prosperará. O Salmo 91 é, assim, uma oração de confiança, uma oração de vitória, onde reafirmamos que em Cristo somos mais que vencedores. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de nossa reflexão sobre o Salmo 91. E agora, gostaria de compartilhar com vocês um dos aspectos mais poderosos dessa oração, a importância de memorizá-la e de ensiná-la a outros. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a palavra de Deus, quando gravada em nossos corações, se torna uma fonte constante de força e proteção. Quando memorizamos o Salmo 91, ele não é apenas uma oração que dizemos de vez em quando, mas algo que se torna uma parte viva de nós, acessível a qualquer momento. En qualquer lugar, em Salmo 1, a Escritura nos ensina: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A memorização das Escrituras é uma prática espiritual que fortalece nossa fé e nos ajuda a resistir às tentações e aos ataques do inimigo. Quando recitamos o Salmo 91 de cor, estamos colocando as promessas de Deus em nosso interior. E isso nos protege espiritualmente em momentos de aflição, de ansiedade ou de perigo. Podemos recorrer a essas palavras com confiança, sabendo que Deus está conosco. Padre Paulo Ricardo também destaca que, além de memorizarmos o Salmo 91 para nossa própria proteção, devemos também ensiná-lo aos outros. Uma das maneiras mais eficazes de compartilhar a fé é ensinar a palavra de Deus, especialmente em tempos de dificuldade. O Salmo 91 é uma oração de proteção que pode ser um grande consolo e uma poderosa fonte de fé para aqueles ao nosso redor. Quando compartilhamos essa oração com nossa família, amigos e membros da nossa comunidade de fé, estamos fortalecendo o corpo de Cristo e oferecendo a todos a chance de experimentar a proteção divina de forma profunda e pessoal. Em Deuteronomio 2:6, a palavra de Deus nos exorta a ensinar seus mandamentos aos nossos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A mesma atitude deve ser aplicada ao Salmo 91, ao ensinarmos essa oração a outros, especialmente às gerações mais jovens. Estamos transmitindo o poder e a proteção de Deus para as próximas gerações, ajudando-os a construir um relacionamento íntimo com Ele, baseado na confiança e na segurança de sua presença. Padre Paulo Ricardo também sugere que, ao memorizar o Salmo 91, podemos fazer isso de maneira gradual. Uma boa prática é aprender um versículo por semana, recitando-o várias vezes ao longo do dia, até que se torne natural para nós. Com o tempo, todo o Salmo 91 estará gravado em nossos corações, pronto para ser recitado a qualquer momento. Esse processo não só fortalece nossa memória, mas também aprofunda nossa conexão com Deus e nos lembra constantemente de sua proteção e fidelidade. Portanto, meus irmãos e irmãs,
Convido vocês a memorizarem o Salmo 91 e a ensinar aos outros. Permitam que ele se torne uma parte essencial da sua vida espiritual. Uma oração que podem recitar a qualquer momento, sabendo que Deus está com vocês, protegendo-os e guiando-os. Ensinem essa oração às futuras gerações, para que elas também possam experimentar a poderosa proteção de Deus em todas as áreas de suas vidas. Que o Salmo 91, memorizado e ensinado, seja uma fonte constante de fé, força e proteção para você e para todos ao seu redor, e que, ao vivermos de acordo com suas promessas, possamos experimentar a paz que excede todo o entendimento, confiando plenamente no cuidado e no amor de Deus, agora e para sempre.